Oi, gente, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos falar. A vizinha tá me olhando, ele tá me deixando nervosa, mas tudo bem. É, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a transcrição fonética, né? Nós já, em outros momentos, eu já falei para vocês, né, que existe uma diferença entre a transcrição fonética e a transcrição fonológica. Enquanto a transcrição fonética ela é mais geral, ela procura dar conta dos sons linguísticos, que não necessariamente são sons linguísticos que são produzidos pelo aparelho fonador, que tem a sua funcionalidade na língua, mas não necessariamente são distintivos de significado. Já a transcrição fonológica, ela tem um objetivo diferente, porque ela está restrita ali aos sons que são distintivos de significado, né? E essa é justamente a definição de fonema, uma das definições de fonema, né? São aquelas unidades da língua que distinguem significado. Então, os objetivos, né, dessa representação que a gente chama de transcrição fonética, a representação que a gente chama de transcrição fonológica, são objetivos diferentes, né? E como é diferente também o objetivo do grafema, né, da letra, né? Essa representação que nós temos, que a gente chama de letra, né? Quando nós somos alfabetizados, somos apresentados as letras e as suas correspondências. É uma correspondência também, é uma simbologia também que representa os sons da fala. No entanto, é uma representação indireta, que está repleta ali de questões culturais, de questões biológicas, de questões políticas, de questões históricas, né, de uma preservação histórica do idioma. Então, por que a gente escreve assim, desse jeito, e não do outro, né? Quando a gente tem aí o nosso sistema alfabético, a gente parte de uma apreciação do nosso sistema alfabético, nós podemos perceber que não existe uma relação unívoca entre o som e a letra. É representação dos sons da fala? Sim, mas não é uma representação unívoca, não é uma representação direta, porque nós podemos ter, por exemplo, uma mesma letra que representa vários sons, como nós podemos ter também um mesmo som representado por várias letras, né? E essa é a grande dificuldade da alfabetização, é a grande dificuldade que muitas pessoas têm ao escrever, ao aprender a escrever e ao se comunicar pela escrita, porque essa relação não é transparente e não é direta. E aí, como os estudiosos da língua, né, partiram então para uma outra representação, se utilizam então de uma outra representação, os estudos fonéticos fonológicos, que é o alfabeto fonético, né, que busca, né, que tem aí a intenção de representar, de ter para cada som um símbolo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da transcrição fonética. Mas para falar da transcrição fonética, a gente precisa retomar alguns conceitos, como, por exemplo, a própria produção do som, né? Já falei em outros momentos com vocês também que a produção do som, né, do som linguístico, se dá em 4 etapas. A primeira delas, e que nós usamos vários membros, vários órgãos do nosso corpo, que não são primeiramente, não são, né, propriamente, né, designados para a função da produção do som linguístico, né? Então, é uma função secundária desses órgãos. E nós podemos, a produção pode ser dividida, a produção do som pode ser dividida em 4 etapas. A primeira é a respiração. Nós inspiramos o ar e aí, na hora da expiração, esse é um momento em que nós iremos começar a produção do som. E aí, ela acontece no pulmão, no diafragma, né? E aí, depois, a gente passa, então, para o momento da fonação. A fonação é quando a corrente de ar se transforma em uma corrente de ar sonora, sonorizada. E onde que isso acontece? Acontece aqui na região que a gente chama de glote, onde a gente vai encontrar as nossas pregas vocais ou as nossas cordas vocais.
né? E aí, a depender, né, do grau de vibração dessas cordas vocais, o nosso som, essa corrente de ar vai ser mais sonora ou menos sonora. E isso vai distinguir, por exemplo, consoantes que são chamadas consoantes desvozeadas e consoantes vozeadas. Qual é a diferença entre uma consoante vozeada e uma desvozeada? A consoante desvozeada, ela é produzida quando a corrente de ar passa e as nossas cordas vocais estão afastadas. Essa corrente não encontra nenhum obstáculo para a passagem e essas cordas vocais não vão vibrar com essa passagem. Então, se não há vibração, há um desvozeamento, né? Há um certo grau aí de desvozeamento desse som. E aí, quando que o som é então vozeado? Quando as cordas vocais estão aproximadas, elas estão tensas, e aí a corrente de ar encontra o obstáculo para passar, ocorre a vibração dessas cordas e aí a sonorização, né? E aqui, então, nesse espaço, nesse momento da fonação, nós já distinguimos sons que são sons vozeados dos sons desvozeados, né? Então, um exemplo que eu posso dar, por exemplo, pegar uma consoante, né? Existem consoantes que são vozeadas e consoantes que são desvozeadas. Posso pegar a consoante que é representada pelo S, por exemplo, né? Então, quando a gente quer fazer silêncio, de pedir silêncio para alguém, a gente faz S, não é mesmo? Então, se você pega e põe a sua palma da mão aqui na região da glote, aqui na região da sua garganta, e você produz esse som do silêncio, você vai perceber que não tem vibração. E se não tem vibração é porque esse som é desvozeado. Ao passo que o som que a gente faz, aquele zumbido da abelha, por exemplo, é um som vozeado. Você pode fazer ele com a mão espalmada, aqui, com a sua mão aqui na altura da sua garganta, zzz, e você vai perceber que houve uma vibração. Essa é a diferença entre um som vozeado e um som desvozeado, ok? A gente também precisa falar, né, da terceira etapa, que é a etapa de ressonância. Porque isso que a gente chama aqui, né, de boca e de nariz, é tecnicamente a nossa cavidade oronassal, né? Essa cavidade, ela se divide, né, no nariz e na boca. Aqui é como se fosse uma caixa de ressonância. Esse espaço aqui da glote é um espaço muito estreito. Então, o som, a corrente de ar, essas ondas sonoras, essa corrente de ar transformada em ondas sonoras não se propaga com muita... Ela não tem espaço para se propagar, não é mesmo? O que vai acontecer é que quando chega aqui na cavidade oronassal é que acontece essa amplificação do som, ok? Então, essa é a terceira etapa, a etapa da ressonância. E por último, a gente tem a etapa da articulação, né, que é a modelagem do som aqui na nossa cavidade bucal. E aí a gente vai falar um pouquinho dos articuladores, né? Essa corrente de ar se transformou em onda sonora, foi ressoada, foi amplificada aqui, mas ela precisa receber um molde para que ela se transforme em um som linguístico. E como que ela recebe esse molde? Ela recebe esse molde através dos articuladores ativos, nós chamamos de articuladores ativos e articuladores passivos, né? São essas partes aqui que se movimentam, né, que se encontram ou desencontram para que o som receba o seu molde adequado à palavra que eu quero falar, ok? Quais são os articuladores ativos, então? Como articulador ativo, eu tenho o meu lábio inferior, né, que se movimenta, né, a parte da mandíbula, né, aqui ela se movimenta, né, mais do que a parte de cima. Então, como articulador ativo, eu tenho meu lábio inferior, a minha língua, que é o articulador maior, né, que a gente tem, mais importante, mais ativo que a gente tem é a língua. Temos as nossas pregas vocais, que também se movimentam, né? E temos a nossa úvula. A úvula é aquela campainha, aquela gotinha de carne que a gente tem lá no finalzinho da nossa garganta. Lá no finalzinho do nosso céu da boca, que a gente chama de véu palatino, né? O nosso céu da boca é dividido em várias partes.
E aí a gente entra nos articuladores passivos, né? Quem são os articuladores passivos? Para falar do céu da boca, vou falar logo dos articuladores passivos. Os articuladores passivos são a parte superior aqui da boca, né? O lábio superior, os dentes, né? O dente superior, o nosso céu da boca, que vai ser dividido em alvéolo, palato duro, palato mole e lá no finalzinho a úvula. A úvula, né? Então, essa parte, exceto a úvula e o véu palatino, essa parte mais dura, né, dos nossos alvéolos e o palato duro, o que a gente chama de articulador passivo também, tá? O véu palatino pode funcionar como articulador ativo ou como articulador passivo. Eu costumo dizer que o articulador ativo, na verdade, não é o véu palatino, é a úvula, né? Porque o que acontece? A úvula tem uma função primordial como articulador ativo, que é fazer a diferenciação entre um som nasal e um som oral. Então, o que acontece? Quando a minha corrente de ar se transformou em onda sonora e ela vai ressoar aqui, ela pode ressoar de duas formas, de dois modos. E aí a gente já está entrando nos modos de articulação. Quais são esses modos, né? Eu posso fazer um som que é puramente oral e como que esse som acontece? Quando a corrente de ar passa toda pela boca. Para ela passar toda pela boca, a minha úvula precisa estar levantada. Essa campainha tem que estar em pé, levantada. Por quê? Porque quando ela se levanta, ela impede que o som passe também pelo nariz. E aí eu produzo um som oral, que é o caso do s, por exemplo, do z também. Eu produzo somente com a corrente de ar saindo pela boca. Agora, eu posso produzir um som nasal quando? Quando a corrente de ar não sai só pelo nariz, não. Ela se divide em duas. Uma parte sai pela boca e aí a minha úvula abaixa e libera a passagem da corrente de ar, de uma parte da corrente de ar pelo nariz. Então, quando eu produzo o som de mamãe, eu estou produzindo um som nasal. E a dinâmica para a produção é essa: minha úvula baixa, o som passa pela boca e passa pelo nariz, ok? E aí a gente entra já no que a gente chama de modos de articulação, né? Existem alguns modos de articulação que dizem respeito à forma mesmo como essas ondas sonoras vão sair da minha boca, como essa corrente de ar vai sair da minha boca. E aí, juntando com os pontos de articulação, que são os pontos em que os articuladores se encontram, se aproximam, eu terei, então, o que eu vou chamar da classificação de um som consonantal ou um som vocálico, tá? Vamos falar primeiro das consoantes. Então, esses modos de articulação que eu estou mencionando aqui, né, que eu estou... a respeito dos quais eu estou tratando, eles são de modos de articulação que dizem respeito à produção de consoantes, porque a produção de vogais é um pouquinho diferente, tá? Então, vamos lá. Em relação aos modos de articulação, eu tenho um modo que eu chamo de oclusivo. O que é um modo oclusivo? É quando eu tenho uma obstrução completa da minha cavidade oral, no caso, da passagem de ar. É uma obstrução completa, mas é uma obstrução que é momentânea, né? Porque senão o ar não vai passar nunca, né? Então, eu tenho um som oclusivo, por exemplo, no P, que é o P de papai, né? Então, esse P, ele é um som oclusivo, por quê? Porque eu tenho momentaneamente um encontro dos meus lábios que obstrui completamente, que fecha completamente a minha cavidade oral, tá? Então, isso é um som oclusivo. Temos alguns, né? Mas esse seria um exemplo. Eu tenho o som nasal, que eu já expliquei para vocês, que é aquele som que é produzido pela divisão da corrente de ar pela boca e pelo nariz. Eu tenho os sons fricativos, né? Um modo fricativo de articulação, que é um encontro que quase encosta, né? É quase uma oclusão,
Mas na verdade a corrente de ar vai passar pela cavidade oral, produzindo uma fricção, como se passasse esfregando, sabe? Então, quando me perguntam qual é a diferença, por exemplo, do som oclusivo para o som fricativo, mas o som fricativo não encontra, não tem um fechamento, é quase um fechamento, mas a corrente de ar acha uma passagenzinha para ela atravessar, né? Então, a diferença, o som oclusivo, quando você fecha a sua mão, você tenta movimentar, você não consegue. Isso seria um encontro, né, da cavidade oral, ele fecha todo, então você não consegue movimentar. Quando você quer produzir fricção, o que você faz? Você esfrega. Então, encosta, mas fecha? Não, porque senão a gente não conseguiria fazer a fricção. Então, o som fricativo é mais ou menos esse movimento aqui que é feito, a corrente de ar passa por ali produzindo essa fricção aí, tá? Eu tenho também um modo de articulação africado, que é a mistura de uma oclusiva, de uma consoante oclusiva com uma consoante fricativa. E aí eu vou dar um exemplo do tch, de tchau, né? Esse tch é a mistura de um som que seria considerado oclusivo com um som que é considerado fricativo, que é o sh, ok? E depois a gente vai ver isso em detalhes na hora da transcrição. Eu tenho também o TEP. E o que seria o TEP? Vem do inglês tap mesmo, que é um tapa, né? O meu articulador ativo, que é a minha língua, dá um tapa no céu da boca e produz o som, que é um dos nossos R's, que é o R de prato, ou o R de caro, né? Você pode reparar, se você fizer essa articulação, você pode reparar que a sua língua dá um pequeno tapa no céu da sua boca, tá? Isso seria o som TEP. O modo, né, de articulação TEP. O modo vibrante de articulação é um outro tipo de R que nós temos em algumas regiões, né, que são produzidos por alguns falantes, que é o R vibrante mesmo. A minha língua, que é o meu articulador ativo, ele vai dar vários tapas, né, na verdade, no céu da minha boca, produzindo então essa vibração, né? Então seria aquele R do espanhol, né? Por exemplo, quando você fala vermelho em espanhol é rojo, né? Esse rojo, isso é um R vibrante, tá? E alguns falantes falam, né, usam esse R, né? Quando falam, eu vi um rato, né, em vez de vi um rato, né? Existem alguns falantes que usam essa pronúncia, que tem essa pronúncia, tá? Então seria o nosso R vibrante. A gente tem um modo retroflexo, e ele se chama retroflexo porque o meu articulador ativo, a minha língua, ela dobra para trás, ela retroflete, né? Ela vai para trás, ela faz uma dobrinha, e aí seria um R aproximado daquele que se usa no inglês, né? No caso de door, esse R final, né? Que algumas variedades, né? Alguns dialetos utilizam, né? Porta, porteira, né? Carta. Então seria esse R retroflexo, tá? E temos, por último, o modo lateral de articulação. O que acontece nesse modo? Esse modo é quando existe uma aproximação, né, da minha língua no meu céu da boca, mas a corrente de ar sai pelos lados, por isso que se chama lateral, né? Então, quando eu falo lado, luto, né, esse l, se eu prolongar essa consoante, né, eu percebo que a minha lateral da língua vibra um pouquinho, porque o ar tá saindo por ali, tá? Esses são os nossos modos de articulação. E aí a gente tem os pontos de articulação, né, que são os lugares onde os articuladores se aproximam e se encontram, né? Então, enquanto o modo de articulação eu tenho oclusivo, nasal, fricativo, africado, TEP, vibrante, retroflexo e nasal, de pontos de articulação eu terei o ponto bilabial. Por que é bilabial? Gente, bi2, lábio, labial de lábios, né? Então, os dois lábios se encontram e formam, né, e modelam o som, né? Então, como eu dei o exemplo, né, do de papai, né? Esse é um som bilabial, porque o ponto em que ele acontece é nos lábios, ok? B de bola,
também é um som bilabial. M de mamãe é um som bilabial, tá? Eu tenho o ponto labiodental. E aí eu terei o quê? O encontro dos lábios com os dentes, né? O meu dente superior vai ao encontro aqui, né, do meu lábio. Aliás, meu lábio inferior que vai ao encontro do meu dente superior, tá? Então, é o que eu tenho quando eu digo da consoante de faca ou V de vaca, tá? São consoantes labiodentais. A consoante dental é aquela consoante em que eu encosto a minha língua nos dentes para falar. Assim, existe, né, a anatomia de cada um de nós, né, vai muitas vezes nos permitir articular os sons em um determinado lugar e não em outro, né? Então, uma consoante que seria dental seria nada, nada, ou n de nada, no caso, né? N, ou então t de tudo, né? Mas, dependendo do tamanho da sua língua, dependendo do tamanho dos seus dentes, se os seus dentes são projetados mais para frente, se são mais para trás, se a sua boca é maior, se a sua boca é menor, você pode produzir esse som em outro lugar de articulação. Que pode ser, por exemplo, lá nos seus alvéolos. Os alvéolos são aquela parte da gengiva lá atrás, é o início do nosso palato, do nosso céu da boca, né, do nosso palato. Né? Então, é aquela raiz do dente que está lá atrás. Então, a pontinha da sua língua pode encostar ali e fazer o mesmo n ou t ali em cima e não exatamente nos dentes, tá? Então, a gente tem essas variaçõezinhas aí também. E a fonética acaba dando conta disso, o tipo de pronúncia de cada um, né? Cada um tem as suas idiosincrasias e tal, o seu jeito peculiar de pronunciar, tá? Que tem a ver com a anatomia mesmo. Temos também, aí temos, né, o som alveolar, como eu já falei, né, quando a pontinha da minha língua toca lá no meu alvéolo. Eu tenho o som alvéolo palatal, que aí é bem refinadinho mesmo, né? Não tá nessa região entre o alvéolo, porque o alvéolo é a raiz lá, né, do dente. E aí tem uma regiãozinha entre o alvéolo e o palato duro, que é essa parte do meio mesmo do céu da boca, mais dura. Essa região entre o alvéolo e o palato duro é o que a gente chama de região alvéolo palatal. Então, esse mesmo som, nada, lado, por exemplo, l de lado, pode ser produzido aí nessa região, tá? E aí a gente precisa ter essa sensibilidade, gente que estuda letras, né, que somos estudiosos da linguagem, que fonoaudiólogos até, né, outras áreas de interesse, né, que precisamos olhar com cuidado, né, com mais detalhadamente para essas questões. A gente precisa ter essa sensibilidade, desenvolver essa sensibilidade para saber onde que a gente está pronunciando, em que lugar de articulação é o nosso lugar de articulação. Mas é claro que existe, né, uma classificação geral, né, para tentar unificar isso aí, homogeneizar isso aí, mas, né, cada pronúncia é uma pronúncia. Tá? Então, quando a gente fala de transcrição fonética, a gente está falando do seu tipo de pronúncia. Né? Como que você pronuncia essa palavra? Qual é o seu sotaque? Quais são as suas peculiaridades na hora de pronunciar uma palavra? A fonética dá conta disso, tá? Voltando para os pontos de articulação. Temos o ponto de articulação palatal, né? Então, por exemplo, TEP, eu posso dizer que ele é palatal, né? Porque a minha língua dá um tapa no meu céu da boca, ali na parte mais dura do meu céu da boca, tá? Tenho o ponto de articulação velar. Por que que ele é velar? Porque ele tá lá no véu palatino, né? Então, quando, por exemplo, eu falo a palavra casa, esse primeiro som é um som velar, né? Quando eu falo a palavra gota, esse primeiro som, G, é um som velar, tá? Porque ele é produzido ali no palato mole, que a gente chama de véu palatino, tá? E por último, a gente tem o som glotal. O som glotal é aquele que é produzido aqui, que ele nasce aqui na glote, né? Então, eu tenho um R, né? O nosso R de rato, por exemplo,
ele pode ser produzido de duas formas. Ele pode ser produzido na região velar, e aí é quase um escarro, né? Rato, rato. Claro que eu tô forçando, né? Mas no dia a dia, algumas pessoas produzem dessa forma naturalmente, né? Ou eu posso produzir esse mesmo R de rato lá na minha glote, que a gente chama de R aspirado, que é o rato, rato. Então, algumas variedades do português, né, alguns falantes do português, né, de algumas comunidades de fala, usam naturalmente esse R de rato glotal, tá? Então, gente, em relação a isso tudo é só pra gente falar da transcrição fonética das consoantes. E aí a gente vai passar, então, a falar da transcrição fonética das vogais. Vou falar um pouquinho, né, da articulação das vogais pra gente passar, então, a fazer alguns exemplos da transcrição, tá?